equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluiu, por engano, um jornalista num grupo em que eles conversavam sobre planos de guerra para um ataque no Iêmen. Vocês acreditam numa coisa dessa? E é óbvio que o jornalista vazou tudo. Ainda bem. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Que lambança, hein, Sofia? Que lambança. Só poderia vir do gabinete do Donald Trump. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Vamos lá, Ana. Essa história a gente pode pegar e colocar o começo dela com a publicação dessa reportagem aqui no The Atlantic, que é uma revista estadunidense, pelo Jeffrey Goldberg, na última segunda-feira, dia 24, que é editor do The Atlantic. Tá dizendo aqui, né? A administração Trump acidentalmente me enviou uma mensagem de texto com seus planos de guerra. Ali na linha final, tá, os líderes da Segurança Nacional dos Estados Unidos me incluíram em um bate-papo em um grupo sobre os próximos ataques militares no Iêmen. Não achei que pudesse ser real, até que as bombas começaram a cair. Ana, a gente não vai ler essa reportagem inteira aqui porque ela é bem longa. Eu vou resumir para vocês o que ela diz. Eles pegaram. Ele estava um dia feliz e contente e lá entrou no Signal, que é um aplicativo de mensagens, tipo WhatsApp, só que ele é considerado mais seguro do que o WhatsApp. E ele viu que tinha sido incluído em um grupo chamado Houthi PC Small Group, que seria grupo pequeno dos principais Houthis. Houthis são os rebeldes lá do Iêmen, né, que estão lutando na guerra do Iêmen, que estão sendo atacados aí pelos Estados Unidos. E quem tinha incluído ele nesse grupo era um cara chamado Michael Waltz, que era o conselheiro de segurança nacional do Trump. Ele viu isso e achou que era mentira. Ele achou, talvez isso aí esteja algum tipo de golpe, estão querendo que eu vaze alguma informação falsa, né? Talvez estejam tentando me aplicar uma peça. Não iam fazer isso, não iam me colocar nesse grupo. Eu ficaria assim também, falando, não. Não é verdade. Eu admito, seria a minha reação também, até porque como jornalista você tem que ter responsabilidade, você tem que checar as informações antes de soltar, você não vai, me incluíram num grupo, começou a aparecer aqui, vou soltar isso, né? Não pode fazer isso, seria um péssimo jornalista que fizesse isso. Mas enfim, ele também, vou observar. E o dedo do print lá. Exatamente. Foi observando, ele viu que no final das contas estavam com 18 pessoas naquele grupo. Entre as pessoas que estavam nesse grupo estariam porque teria que, antes de qualquer coisa, confirmar a identidade dessas pessoas, mas estariam lá o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que seria equivalente ao ministro de Relações Internacionais aqui no Brasil, o J.D. Vance, vice-presidente, e o Tulsi Gabbard, que é o diretor nacional de inteligência. Vice-presidente e o diretor nacional de inteligência. Uhum. E ele vai acompanhando, eis que começa a aparecer conversas sobre fazer ataques no Iêmen. E com muitos detalhes sobre quais armas seriam usadas, quais seriam os alvos dos ataques, quais seriam os horários dos ataques. E ele desacreditando que aquilo tudo fosse verdade. Até que ele começou a checar e ver que os horários e locais dos ataques que estavam sendo ditos no grupo, de fato, estavam se concretizando. A ponto dele dizer assim, dele saber aonde, qual alvo e qual arma seria usada para fazer ataques no Iêmen com 2 horas de antecedência antes do ataque ocorrer. Ele pensou, opa, talvez esse grupo aqui seja de verdade mesmo. Talvez essas pessoas realmente sejam quem elas dizem ser. E ele só quietinho, printando. Até que chegou uma hora, quando ele viu que realmente estavam se concretizando os ataques que eram o que aconteciam naquele grupo,
Ele chegou uma hora, ele saiu do grupo e mandou um e-mail para a equipe do Voltz, que foi o cara que incluiu ele no grupo, perguntando se aquele grupo era real, por que ele tinha sido incluído, etc, etc. Eles confirmaram, Ana. Eles confirmaram que o grupo era real. Vamos lá, vamos... Eles confirmaram ainda? Eles confirmaram. E, Ana, você vai desacreditar. Eu vou ir lá pro finalzinho da reportagem, gente, e depois eu mostro alguns prints. Mas eu vou lá pro finalzinho porque vocês vão desacreditar de qual foi a justificativa que eles deram, Ana. Eu juro pra você que é assim, é absurda a justificativa que eles deram. É esse trecho aqui, ó. Ele foi respondido, ele mandou e-mail para a equipe do Voltz e foi respondido por esse cara aqui, Brian Hughes, que é o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, que respondeu para ele 2 horas depois de ele mandar e-mail perguntando se o grupo era real. O que ele respondeu? Esse parece ser um grupo real com mensagens autênticas e estamos revisando como um número estranho foi adicionado ao grupo. O tópico é uma demonstração da coordenação política profunda e ponderada entre autoridades sêniores. O sucesso contínuo da Operação Houthi demonstra que não houve ameaças às tropas ou à segurança nacional. Eles tentaram dizer que foi de propósito? Não, gente. Não, eles não tentaram dizer que foi de propósito. Tanto é que eles falaram, vamos ver como é que um número estranho foi aparecer. Mas olha, o fato de que você viu tudo isso e que não foi comprometida a segurança mostra que nós realmente somos seguros. Vocês, só porque ele era um jornalista sério que resolveu checar as informações antes de começar a vazar isso por aí. Porque se fosse qualquer outra pessoa, poderia ter vazado isso e acabado com o plano de vocês. Caraca, mas é de um nível de burrice. É um nível de burrice estratosférico. Ana, daí ok. O que ele fez depois disso? O que ele fez foi isso aqui. Aqui são os planos de ataque que os conselheiros de Trump compartilharam no Signal. E daí ele postou todos os prints. Vamos olhar aqui. Cadê? Ah, não tá aparecendo as imagens por causa do programa que eu tô usando aqui. Mas, Ana, ele postou todos os prints no The Atlantic. A conversa inteira. E isso acabou complicando a vida, sabe de quem, Ana? Do J.D. Vance, o vice-presidente. Porque entre as mensagens mostrava o vice-presidente falando abertamente que discordava dos planos de política externa do presidente. E ainda criou uma torta de climão, assim? Criou uma torta de climão. Porque, assim, a parte dos planos de ataque em si não comprometeu porque os planos de ataque já tinham se concretizado. Os ataques todos já tinham corrido. Mas ficou uma torta de climão, porque mostra nas imagens que o Vance, né, o vice-presidente, estava abertamente se opondo à política externa do Trump. Vamos e convenhamos, qualquer pessoa minimamente séria, qualquer pessoa minimamente coerente, né, faria isso, discordaria dos planos do Trump. E, Ana, daí uma última coisa antes da gente encerrar aqui, como que o governo Trump está reagindo a tudo isso? É a pergunta que fica, né? Ok. E o Trump, como é que fica nessa história? Eu conseguia fazer aparecer aqui a... Querendo se virar do avesso, né? Aqui, ó. Todos os prints. Aqui o grupo, Michael Voltz. Aqui é o Marco Rubio, J.D. Vance, Pete Hegseth. Tá aqui. E, Ana, né, a gente não vai ficar mostrando aqui, mas só para mostrar. Isso aqui vai longe. Ele ainda tá carregando, mas são dezenas e dezenas de prints mostrando todos os planos dos ataques contra os Houthis.
É uma coisa realmente incrível. E daí, para completar o que eu estava falando, é como que o governo Trump reagiu, né? Eu tô aqui, ó. Trump vai. Eu adorei o jogo de palavras. Goes after the messenger pode ser vai atrás do aplicativo ou vai atrás do mensageiro. Por quê? Porque o Trump, em vez de endereçar a total incompetência da equipe dele e o fato de quanto de segredos importantíssimos estavam sendo vazados, ele foi atrás do jornalista e da revista. Então, aqui, aspas do próprio Donald Trump. Ele diz aqui: esse é um aplicativo que muitas pessoas usam, se referindo ao Signal. E alguém entrou. Alguém entrou, não. Alguém foi adicionado, Trump. Acontece que eu sei que o cara é um canalha completo. E a Atlantic é uma revista fracassada, vai muito, muito mal. Ninguém dá a mínima pra isso. É a cara do Trump, né? Vazando segredos Sério? nacionais, planos de ataques em uma guerra, e ninguém dá a mínima pra isso. Pior ainda, né? Se o cara é um canalha, como ele tá dizendo, e a revista né, uma bobagem, vocês vazaram planos de guerra pra um cara que você disse que é um canalha. E pra uma revista que não é respeitada. Pior ainda, né? Podia ter dado muito pior, então. Muito pior, muito pior. Mas enfim, é isso, Ana. Eu achei muito saborosa essa história. Eu não podia não trazer. É muito saboroso. É uma delícia. Não, realmente, essa história é uma delícia. E acho que tem um tempero a mais aí também, né? Porque eu não sei se as pessoas lembram, né? Mas quando o Trump estava concorrendo contra a Hillary Clinton, né? Tinha toda aquela história dos e-mails. Porque os e-mails, porque ela usou o e-mail externo, não sei o que, não podia. Aí eles tinham todo aquele slogan do Lock Her Up, né? Pra prender ela pelo uso, né, de um e-mail que não podia usar e tal. E esses mesmos personagens aí que estão envolvidos têm declarações deles na imprensa, né, falando da questão dos e-mails da Hillary. E agora eles estão ali num negócio infinitamente mais grave, muito pior. Né? E tão assim, pianinho. Cadê o Lock 'em Up ali? Não tem? Pois é, e vale destacar aqui, Ana, que o que eles estavam fazendo ao usar o Signal é totalmente irregular pelas regras que eles mesmos colocaram. Exatamente. Pelas regras de segurança do governo dos Estados Unidos, eles não o Signal não é um aplicativo que é autorizado para uso para informações sigilosas e confidenciais. E tem um outro problema. Existe, pelas regras dos Estados Unidos, que as mensagens elas têm que ficar registradas, todas essas conversas entre agentes do governo. E o grupo estava com aquela função habilitada de que apaga as mensagens um dia depois, em 24 horas. Ou seja, o cara tirou print de tudo, mas ficou registrado por causa dos prints, porque todas as conversas foram apagadas. E isso vai contra a regra dos Estados Unidos, que diz, não, isso tem que ficar registrado. Pode ser, tem que ficar sigiloso, confidencial, mas registrado. Isso tem que ficar. E aí era o momento da gente dizer, e o que vai acontecer com eles, já que eles estão, né, descumprindo aí a lei americana, né? Vão ser presos, vão ter uma sanção, vão sair do governo. Nada. Absolutamente nada. Não vai acontecer nada. Porque o Trump já afirmou que está acima da lei. Ele já disse que está acima da lei e aparentemente eles estão todos aceitando isso, né? Uhum. Muito bom. Tomara que tenha mais vazamentos, mais pataquadas e mais, né? Porque pelo menos eles vão perdendo a credibilidade aí internacional, né? Uma hora isso aí cai na mão também de alguém que não vai só confirmar a veracidade e publicar, né, o escândalo. Uma hora isso aí vai dar pior. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Bora lá, chat. A gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Cuidado aí com os aplicativos que vocês usam, tá? E com quem vocês põem no grupo do WhatsApp. Pode ter aí um trampista. Beijos.